Oi, gente! Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Em primeiro lugar, ele foi instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Ele representou a concretização do avanço democrático ao regulamentar direitos previstos na Constituição. Mais especificamente, ele concretizou o artigo 227, já que ele determina como dever da família, do Estado e da sociedade garantir condições básicas de desenvolvimento para as crianças e adolescentes. Assim sendo, é importante ressaltar que o ECA é um marco muito importante para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, já que ele estabelece como responsabilidade do Estado, da sociedade e da família garantir uma infância e adolescência dignas, protegidas e livres de qualquer tipo de violência. Além disso, o ECA também dispõe de artigos sobre procedimentos de adoção, medidas socioeducativas do Conselho Tutelar e crimes cometidos contra crianças e adolescentes, sendo importante o seu papel no meio jurídico como meio de proteção infantil. Além disso, é importante também ressaltar que o ECA visou o máximo de dedicação à condição peculiar das crianças, que são seres em desenvolvimento físico, psicológico e social, fundamentando assim seus 267 artigos em dois princípios fundamentais, sendo eles a doutrina da proteção integral, que visa atender às especificidades da infância, e também o princípio do melhor interesse da criança, que garante que todas as decisões que tenham respeito às crianças e adolescentes levem em consideração suas vontades. Assim sendo, o Estatuto define direitos como educação, saúde, lazer como inalienáveis. Também proteção contra violência física, psicológica ou sexual, proibição do trabalho infantil, e ele criou o Conselho Tutelar, um marco muito importante. Além disso, a proteção para a liberdade e dignidade, a convivência familiar e comunitária, cultura, esporte e lazer, profissionalização, entre outros. É importante também que o ECA protege crianças e adolescentes de abusos sexuais, pelo seu artigo 130, e no artigo 241, protege contra venda e exposição de conteúdo pornográfico envolvendo imagem. Bom, gente, vou falar para vocês sobre os tipos de violência e as consequências delas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nós temos 5 tipos de violência, dentre elas a física, a psicológica, a sexual, a institucional e a negligência ou abandono. A violência física é a que mais é notificada por deixar marcas nas crianças e adolescentes, e vai ser quando o agressor utiliza da força para punir ou forçar a obediência daquela criança e adolescente. Então pode utilizar de socos, murros, queimaduras ou cortes. Normalmente ela vai estar atrelada à violência psicológica, que no caso seria a utilização de xingamentos, a ridicularização, humilhação, indiferença ou até mesmo a manipulação daquela criança e adolescente. Além disso, existe também a violência sexual, que é muito comum, né, que é quando o agressor força a criança e o adolescente a presenciar ou participar de alguma conjunção carnal ou atos libidinosos e até mesmo a exposição do próprio corpo. E ela é muito grave, principalmente por proporcionar a contaminação por ISTs e a gravidez precoce. Além disso, ela pode ser subdividida em 3 tipos, que seria o abuso, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. O abuso é quando o agressor força a criança a presenciar ou participar dos seus atos. A exploração é quando o agressor utiliza daquela criança como fonte de renda, forçando-a, né, a se prostituir. E o tráfico é quando ocorre ou um rapto daquela criança ou adolescente,
ou o agressor pega aquela criança na sua família por ser um membro de confiança e a família já ser desestruturada. E normalmente essa criança vai ser enviada para um outro local, então vão ter questões de transporte, alimentação e acomodação daquela criança ou adolescente. E ela vai ser forçada, então, ou a trabalhar como escrava ou a se prostituir. Além desses tipos, nós temos a violência institucional, que é quando um local que deveria acolher e proteger a criança e o adolescente vai ser um local da violência. Então, centros de saúde, escola, polícia, orfanatos são estes locais, e ela é a menos denunciada justamente pelo medo que a criança e o adolescente tem com essas instituições, né? E ela vai poder utilizar dos outros tipos, a sexual, a psicológica e a física para com essas crianças. E além disso, existe a negligência e o abandono, que é quando as questões vitais para a sobrevivência e desenvolvimento adequado da criança e adolescente serão negadas. Então, desde questões físicas, como alimentação, medicamento, vestimento e acomodação, até questões emocionais, como a indiferença, o xingamento, a falta da criação de laços com aquela criança, ou até educacionais, quando a criança vai ser negada de ir na escola ou de participar de eventos acadêmicos. É muito importante que os atos de violência infantil sejam denunciados para que a lei possa agir e punir os agressores e que o acompanhamento, né, daquela criança ou adolescente ocorra, desde psicológico até de saúde física. Porém, a violência ela é pouco notificada, mesmo sendo a segunda causa de morte em crianças e a primeira em adolescentes. Como nós podemos observar nestes gráficos, as violências mais comuns é a sexual, a psicológica e a física. E neste outro gráfico, que menciona os locais, né, mais recorrentes de violência, nós podemos observar principalmente nas crianças a residência e nas adolescentes também. Porém, na adolescência há um aumento da violência na via pública, justamente pela violência sexual. Então, o estupro e o assédio aumentam aí o número de ocorrência de violência sexual com as adolescentes em via pública. Como consequência, né, nós podemos observar que as crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência, elas vão ter problemas de autoestima, serão ansiosas, depressivas, abusar de substâncias psicoativas e álcool. Elas também podem ser agressivas e violentas, e muitas vezes esses transtornos levam até mesmo ao suicídio das crianças e dos adolescentes. E como identificar os sinais de abuso e violência contra a criança e adolescente? No caso da violência física, é importante se atentar para sinais como lesões de pele, como por exemplo lacerações, eritemas, hematomas e queimaduras. É importante observar também se há lesões na face, fraturas em gerais e casos de envenenamento e intoxicação. Na violência sexual, é observado sinais como a presença de infecções sexualmente transmissíveis, presença de infecções urinárias, o baixo controle dos esfíncteres, a presença de sêmen na boca, nos genitais ou na roupa, e também a observação de sinais comportamentais, como o medo inexplicável de pessoas e lugares em particular. No caso da violência psicológica, alguns sinais podem ser citados, como por exemplo o distúrbio do sono, o isolamento social, a carência afetiva, a regressão a comportamentos infantis, a submissão e a apatia. E já no caso de negligência, a gente pode citar como sinais o aspecto de má higiene, a desnutrição por falta de alimentação ou por erros alimentares frequentes, a presença de distúrbios de crescimento e desenvolvimento sem causa orgânica e também a observação de lesões e acidentes de repetição.
Além disso, pode ser observado também tratamentos médicos inadequados, como o não cumprimento do calendário vacinal e também em casos de internações frequentes. E quais são os limites e as possibilidades de atuação do profissional de saúde em questões relacionadas ao abuso e à violência contra a criança e o adolescente? É incontestável que o abuso contra os menores de idade é um erro moral muito grave. E ao analisar um ato violento, é necessário não só observar a questão moral, mas também o contexto sociocultural no qual ela ocorre. Sendo assim, a mesma ação ela pode ter um significado diferente, a depender do contexto sociocultural na qual ela se insere. Em um mundo multicultural, é crucial a sensibilidade para com as diferenças culturais, mas também é importante definir uma categoria global sobre o que é o abuso, para assim conseguir garantir o bem-estar desses pequenos. Novos marcos legais e sociais relacionados à violência contra a criança ainda não estão totalmente integrados à prática médica. Além disso, o Estado ele tem o dever de intervir para proteger as crianças e os adolescentes em situações seriamente danosas para elas. Sendo assim, o profissional de saúde ele representa o início da cadeia de procedimentos a serem tomados pelo Estado. E é através da notificação que se cria o elo entre a saúde e o sistema legal. Entretanto, esse sistema ele apresenta grandes entraves, como por exemplo, inúmeros exemplos mostram que a família, muitas vezes, mesmo reconhecendo a situação de violência em que a criança se encontra, prefere que não haja interferência externa nas relações familiares. E diante dessas situações, o que o profissional de saúde deve fazer? Quando uma família está passando por uma situação de violência, ela está sinalizando que precisa de ajuda. E a atuação na família deve envolver estratégias para desenvolver e redescobrir o cuidado e o afeto dentro dela. Sendo assim, a atuação do profissional deve passar por uma atitude não julgadora, mas acolhedora e compreensível, mas é claro, sem deixar de lado a responsabilização dos possíveis agressores. Por isso, ao notificar e denunciar algum tipo de violência contra a criança ou adolescente, é fundamental realizar esses procedimentos em parceria com a família, sensibilizando-os para a importância do cuidado em saúde como uma forma de inclusão social e também de respeito ao desenvolvimento saudável desses pequenos. E qual o papel dos profissionais de saúde? Bem, eles têm um papel fundamental no âmbito das políticas de superação da violência e de suas consequências. Eles têm a função de fazer um diagnóstico diferencial das lesões decorrentes dos maus tratos, bem como de conhecer o caminho a ser seguido nos casos de suspeita e de confirmação da violência. No entanto, muitos profissionais eles se encontram despreparados perante uma situação de violência e não sabem reconhecer as lesões e ou comportamentos característicos dos pacientes que são vítimas dessa violência. E isso contribui para a subnotificação desse fenômeno. O ato de notificar é uma ação de saúde essencial e obrigatória para a vigilância e para o monitoramento da violência. As denúncias de suspeita ou de confirmação da violência, elas têm grande importância, pois é a partir delas que podem ser desenvolvidas políticas públicas de prevenção e de combate contra esses abusos. É importante também ressaltar a diferença entre os dois, pois notificar é comunicar para proteger e garantir serviços. Já a denúncia é o registro da ocorrência na delegacia, e nem sempre a notificação gera denúncia. No esquema a seguir, a gente pode observar a linha de cuidado para a atenção integral à saúde das crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência. O primeiro passo é o acolhimento. Então, é importante que os membros da equipe recebam as crianças, os adolescentes e suas famílias de forma empática e respeitosa. É importante também acompanhar o caso e proceder os encaminhamentos necessários, desde sua entrada no setor de saúde até o segmento para a rede de cuidados e proteção social. Adotar também atitudes positivas e de proteção à criança ou adolescente e atuar de forma em conjunta com toda a equipe. Em seguida, nós temos o atendimento,
realizar consultas clínicas. Então, ter grande atenção para a anamnese, o exame físico e o planejamento da conduta para cada caso, sendo que esse atendimento ele vai diferenciar, se for violência física, sexual ou negligência e abandono, e em caso de violência psicológica. Em seguida, nós temos a notificação, que é preencher a ficha de notificação, encaminhar a ficha ao sistema de vigilância de violência e acidentes, comunicar o caso ao conselho tutelar de forma mais ágil possível, por meio de telefone ou pessoalmente, anexar a cópia da ficha ao prontuário, o boletim do paciente, e acionar o Ministério Público quando necessário, especialmente no caso de interrupção de gravidez em decorrência da violência sexual. E por último, nós temos o segmento na rede de cuidado e de proteção social. Nesse segmento, é importante acompanhar a criança ou adolescente e a sua família até a alta, com planejamento individualizado para cada caso. E também acionar a rede de cuidado e de proteção social, existente no território, de acordo com a necessidade de cuidado e proteção de cada caso, tanto na própria rede de saúde, quanto na rede de proteção e defesa.